obrigação do cristão é ser um trabalhador do bem, dando sua parte, por pequena que seja, na luta por um mundo melhor. Ajudar o pobre, socorrer o desesperado, assistir ao doente, orientar o desajustado, levar palavra de conforto e esperança ao aflito, divulgar e viver os ensinamentos de Jesus. Tudo isto constitui a base do verdadeiro amor por ele ensinado e exemplificado há mais de 2000 anos. Fora da caridade não há salvação. Muita paz e muito amor, porque estamos iniciando momentos de meditação. Conheça o Espiritismo através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Assim seja. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus. Onde há Deus, nada falta. Fora da caridade, não há salvação. Prossegue pela sua TV Cruzeiro o programa Momentos de Meditação.
um instante de paz, em que possamos nos desligar de tudo aquilo que nos preocupa lá fora ou que nos preocupou até poucos instantes atrás, para que possamos participar realmente, encharcando-nos nas águas da participação neste banquete de luz que nos foi preparado pelos amigos espirituais que nos visitam na noite de hoje. Que agindo assim, possamos formar vibrações de fraternidade e de carinho, e que essas vibrações sejam levadas aos recantos mais longínquos, onde graçam a dor, a miséria e a aflição. Que Deus seja conosco. Havia um tempo atrás um rico fazendeiro que possuía grandes bens, uma enorme fazenda, muitas cabeças de gado, outras propriedades na região, diversos empregados, dinheiro no banco e apenas um filho, seu único herdeiro. Aquele fazendeiro, que agora já vinha se tornando velho e cansado pelas dificuldades do dia a dia das lides com a fazenda, de quando em quando chamava o filho, que jovem, não queria saber das atividades com a fazenda, apenas dedicando-se aos prazeres mais fáceis, reunia-se com os amigos para viver nas festas, nos passeios, e a sua programação diária, cotidiana, eram de atividades ligadas ao esporte, ao lazer, festas de comes e bebes, enquanto seu pai, o velho fazendeiro, dedicando-se com os empregados à fazenda, ali gastava as suas energias e vinha aquele tempo sentindo-se cansado. Buscava o velho pai chamar o filho para que ele também conhecesse os empregados, se preocupasse com as atividades da fazenda, mas o jovem dava de ombros, não queria saber. Preferia gastar a juventude conhecendo o mundo, vivendo no mundo. E respondia sempre ao pai, dando de ombros, que ele precisava aproveitar a sua juventude, que ele precisava aproveitar os seus dias, as suas noites. O pai, de forma enérgica, mas carinhosa, chamava-o à responsabilidade, dizendo que ele já estava muito cansado, exausto, e que era necessário que o filho o substituísse, que o filho desse conta agora das atividades rurais. Mas sempre que o pai chamava o filho, o filho sorria, praticamente não respondia nada, a não ser as primeiras desculpas, para logo depois sair com os amigos, de carro, de automóvel, nas suas viagens de fim de semana. Preocupado então com aquela situação, o pai solicita aos seus colonos, aos seus camaradas, que fizessem eles uma cabana, um celeiro, uma pequena casa. E aqueles empregados, que eram bastante obedientes, rapidamente fizeram. E logo o celeiro ficou pronto, para que logo depois aquele velho fazendeiro adentrasse ali e construísse uma forca, e logo depois preparasse uma placa com a seguinte inscrição: para que nunca mais desprezes as palavras de teu pai. Feito isto, chamou novamente o filho, convidou-o a entrar no celeiro
e disse: filho, gostaria tanto que você cuidasse da nossa fazenda. Você nem bem conhece os empregados que aqui vivem. Não sabe nem quanto de dinheiro tenho no banco e nem a contabilidade dos nossos bens. Eu estou realmente cansado. Mas já que cada vez que te chamo, você me apresenta uma desculpa, eu tenho aqui uma proposta. Porque eu tenho certeza que quando eu partir, quando eu vier a morrer, você perderá tudo. E estes que são teus amigos hoje desaparecerão. Com certeza, rapidamente o dinheiro no banco irá se esvair, acabar. Com certeza, logo, este gado que aqui temos será colocado fora, as nossas propriedades, e os empregados perderão o emprego, e você ficará sem nada. Se isso acontecer, filho, prometa-me uma coisa: você verá que dentro do celeiro irá se enforcar aí. Mas pai, o Senhor está pedindo para que eu busque a morte, para que eu morra. E é claro que isso não vai acontecer. Quando o Senhor morrer, eu vou cuidar da fazenda, pode ficar preocupado. Prometa-me. Se isso vier a acontecer, você adentrará aqui no celeiro e se enforcará aí. O jovem pensou, e ele, que nunca havia obedecido o pai em nada, disse: está bem, isto eu prometo. Se eu vier a ficar na miséria, entrarei neste celeiro e buscarei a forca como processo de morte. O jovem continuou nas festas, na vivência dos prazeres. O velho fazendeiro continuou nas atividades, na labuta diária, junto de seus empregados. Mas o tempo passou, e aquele velho realmente veio a adoecer e morrer. E como havia previsto, passar o tempo de tanto gastar, de não saber controlar os próprios gastos, de não conhecer a contabilidade da fazenda, a contabilidade dos bens no banco, os empregados foram se indo embora, e aquele jovem foi perdendo pouco a pouco para seus credores o gado e a própria fazenda num leilão público. Viu-se na miséria, sem um tostão sequer nos bolsos. E quando teve de entregar a fazenda ao novo dono, ao novo proprietário, sentou-se lá à beirada da porteira e começou a chorar. Recordou-se do pai, lembrou-se das suas palavras, e aí lembrou-se da sua promessa. Foi então com os passos certeiros em direção àquele pequeno celeiro. Era a única coisa que lhe restava, cumprir a promessa que havia feito com o pai. Entrou, ali a placa um tanto empoeirada, para que nunca mais desprezes as palavras de teu pai. E ali a forca preparada. Pensou consigo mesmo: ah, se eu tivesse uma nova chance, se eu tivesse aceito as propostas de meu pai, mas a única que me resta é esta proposta de morte. Subiu aos pequenos degraus, aproximou-se da forca, envolveu seu pescoço na corda e dependurou-se, soltando os pés dos degraus. E por um breve instante sentiu a corda apertar-lhe o pescoço, mas o braço que sustentava a forca era oco, e com seu peso ele caiu ao chão. E quando caiu, abriu-se um alçapão, e sobre ele caíram esmeraldas, ouro, prata, joias de todo valor e dinheiro, muitas notas e um bilhete.
Eis aí a tua nova chance. Eu te amo, disse o velho e já saudoso pai. É assim que Deus age conosco. Nos dá sempre uma nova chance. E diariamente, mesmo que ainda não estejamos aceitando as propostas de vida, Deus nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça convosco, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas quanto a vós o conhecereis, e Ele estará convosco, o Espírito de verdade, o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. A 18 de abril de 1857 era realizada a primeira edição do Livro dos Espíritos, dando assim o início para uma era nova, uma era em que a humanidade conheceria os princípios cristãos espíritas, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na evolução, na aceitação de Jesus como guia e modelo enviado por Deus à terra para servir de diretriz aos homens. O Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo, a verdade imortalista, a verdade reencarnacionista, que Deus, o velho Pai, nos faz entender e compreender e conhecer, para que seja uma proposta de vida, uma filosofia de vida, não simplesmente conceitos teóricos que estejam em nosso raciocínio pela lógica da razão, mas conceitos que na teoria sejam absorvidos por nós na sensibilidade do coração, e passemos depois a vivermos lá fora, aceitando as propostas que o Espiritismo se nos apresenta, porque são um reflexo direto das propostas de Deus aos seus filhos. Crer em Deus, sabermos-nos imortais, analisarmos-nos como seres reencarnantes, viandantes do passado, acreditarmos na possibilidade de intercambiarmos com o plano espiritual, com os seres que hoje compõem o mundo espírita, almas dos homens que viveram na terra e que nos antecederam na grande viagem pós-mortem. Acreditar na possibilidade de rumarmos para outros mundos, outros planetas, outras moradas espirituais, a depender das nossas escolhas, das nossas opções, fazendo então do Espiritismo o nosso ideal, aceitando o Espiritismo como filosofia, mas como proposta de vida, e de forma diversa daquele jovem, quando seu velho pai fazia as propostas e ele dava de ombros. O que se espera hoje é que os espiritistas da atualidade, diante da proposta de vida que o Espiritismo se nos apresenta, com os ensinamentos diretos de Deus, é que não demos as costas, mas ofertemos das nossas mãos, do nosso trabalho árduo, edificante, para a modificação dos tempos de hoje, para que se instale na terra e se implante no planeta o reino de amor, o reino de paz, o reino de Deus. Diz-nos então Joana de Ângeles, em seu livro Dias Gloriosos, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no capítulo intitulado Desafios de um Ideal, que todo aquele que aceita os desafios de um ideal, ou seja, aceita as propostas de vida
que o Espiritismo se nos formula tem que necessariamente passar por 3 fases específicas e efetivas, que ela então cataloga como sendo o sonho, a construção do programa ambicionado e a habitação. O sonho, que é uma aspiração da alma, é aquilo que todos nós idealizamos, é aquilo que todos nós formamos em nível mental, emocional, sentimental, algo que queremos atingir. Não aquele sonho de alguém que durante o sono, pela semi-libertação da alma, êxtase do espírito, chega a ter o que se chama sonho. Mas os sonhos enquanto expectativas, o sonho enquanto aspiração do ser, a idealização dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E ficaríamos aí, a partir deste ponto em que Joana de Ângeles chama como desafio de um ideal, a nos autoanalisarmos, pensando conosco mesmo, quais têm sido os nossos sonhos, ou se já paramos de sonhar. Muitos hoje apresentam motivos variados para deixarem de sonhar, porque já estão velhos, cansados, porque já viveram a vida, porque hoje estão cuidando de outras coisas, porque se sentem imprestáveis, porque se sentem sem valor, com baixa autoestima, e vão então elencando uma série de motivações para que tenham deixado de sonhar. Mas os filhos de Deus, os filhos do Altíssimo, não têm motivos para pararem de sonhar, mas só têm motivos para continuarem sonhando nos ideais de esperança, de alegria e de otimismo. Estamos vivos, estaremos vivos por toda a eternidade. Fomos criados para o amor e para a vitória, fomos criados para o sucesso, para o êxito. E quando os nossos sonhos nem sempre dão certo, não é porque Deus o quer assim, mas porque nós mesmos, no nosso processo de livre-arbítrio, de escolhas, de opções, de tomada de decisões, é que acabamos por tomarmos de alguns atalhos que pensamos antes poderão nos levar eles a certas vantagens, mas que ao longo dos dias, dos anos, como o jovem da historieta, vamos perceber que somente colhemos desvantagens. Fomos gastando as energias físicas, fomos gastando as energias vitais, fomos nos desestabilizando emocionalmente e psicologicamente, porque fomos atacando a vida e nos atacando a nós mesmos, fomos buscando outros valores, invertendo os valores na própria sociedade, na própria conjuntura existencial. E quando os nossos sonhos começam a dar errado, não são culpa dos nossos sonhos, mas porque nós mesmos que os articulamos, nós mesmos que os mobilizamos, não soubemos dar o encadeamento para estes sonhos. E Joana de Ângeles, nesta página do livro Dias Gloriosos, diz que o sonho faz parte da espécie humana. O sonho faz parte da criatura. Cabe-nos sonhar, mesmo que não haja mais nenhuma esperança, mesmo que o tempo seja sombrio, mesmo que estejamos num período de trevas, de inglórias, de fracassos, de fragilidades emocionais ou psíquicas, mesmo que estejamos vivendo entre conflitos familiares, sociais, em que haja miséria, a corrupção, a violência, a marginalidade, a doença, o que cabe ainda ao ser é sonhar. É sonhar, aspirar por um mundo melhor. Mas diz Joana de Ângeles, completando então a sua tríade de aspectos, que após perceber os sonhos,
ou aspirar às coisas que são boas, ou pensar nas coisas que são sublimes, ou idealizar uma proposta de vida conforme a doutrina espírita nos preceitua. Este ser, a criatura, precisa construir um programa que ambicionou, precisa construir o programa que idealizou, e para tanto será preciso a mobilização íntima. Para tanto será preciso que muitas das vezes possamos retirar de nós, afastar de nós aquilo que ainda se nos representa como suscetibilidades, melindres, estados fóbicos, mentira, preguiça ou indolência mental, a inveja, o ódio, a ira, a raiva, a insensatez, o despotismo, a cólera, o ressentimento, a mágoa. E é nesse ponto então que o cristão espírita, ou um ser, como uma forma geral, se sente incapacitado para construir este programa ambicionado de acordo com o sonho que idealizou. Diz uma música da Mocidade Espírita, pelos idos de 1980, para chegar aqui, nós tivemos que deixar tantos jeitos, tantos modos, tantas maneiras de viver. Para buscarmos estas fileiras espiritistas no hoje, em algum momento nós tivemos que nos desvestir dos homens velhos, carcomidos pelos erros do passado, para nos encontrarmos com estes preceitos que a doutrina espírita se nos apresenta, preceitos de amor, de renúncia, de abnegação de si mesmo, de ouvido dos próprios interesses, preceitos que nos lembram as atitudes dos cristãos primitivos, dos cristãos primeiros, que mesmo diante das arenas de leões, sem qualquer temor, se direcionavam em filas para as arenas dos circos romanos, e diante das gargalhadas das autoridades e dos cidadãos romanos, ali se jogavam os leões para o momento do martírio, para o momento do holocausto. No entanto, alguns, tocados ainda por um temor interno, fugiam da fila, ou em chegando o seu instante apenas diziam: eu não sou cristão, eu nego. Para construirmos um programa ambicionado, conforme o sonho idealizado, nós precisamos ter o propósito firme, a deliberação madura, transparente das nossas próprias escolhas. Ou estamos realmente enfileirados pelos caminhos do bem, ou ainda estamos dúbios, vacilantes, de acordo com as circunstâncias, andamos conforme o vento possa nos bater de um lado para o outro, andamos conforme o movimento das ondas e não nos direcionamos retamente, conforme se nos diz a filosofia budista: pensar retamente, olhar retamente, sentir retamente, agir retamente, amar retamente. Muitos de nós começamos a construir este programa ambicionado, enchemos-nos de um certo vigor, como naquelas manhãs em que nós amanhecemos cheios de esperança. Parece que tudo deu certo, parece que estivemos com o próprio Deus, com Jesus à nossa frente. Nós queremos viver, sair às ruas, falar do Cristo, nós queremos trabalhar pelos pobres, fazer caridade, ir à casa espírita, dar passe, fazer campanha de quino. A gente acredita em tudo aquilo, mas é só nas primeiras horas da manhã. E quando chega
terceira hora. Daqueles homens que vão se encantando, se enchendo de fé, de vigor, mas para que a primeira circunstância dê dificuldade, para que no primeiro obstáculo possa perder de vista aquilo que era a proposta de vida, a alternativa mais saudável, a sua tábua de salvação, justamente a dificuldade que lhe serviria depois como sementeira de luzes e de bênçãos em nível espiritual. Mas porque somos dúbios, segundo a linguagem de Martins Peralva, porque somos ainda indiferentes ou vacilantes, sonhamos, mas quando começamos a construir este programa libertador de consciências, quando começamos a aceitar esta proposta de vida que é o próprio Espiritismo, nos aparecem as dificuldades e transformam-se em desculpas, em muletas, quando não físicas, muletas psicológicas, emocionais, sentimentais. E a gente costuma então apontar para tudo ou para todos, para dizermos que só não conseguimos fazer aquilo porque alguém nos atrapalhou, porque o marido que temos é difícil, porque a mulher com quem vivemos é perturbada, porque os filhos que temos dentro de casa são revoltados, porque a cidade onde moramos é uma cidade complicada, onde nada parece evoluir ou crescer. E vamos então elencando uma série de desculpas exteriores, externas, fugindo da autoavaliação e do autodescobrimento. Se ao tempo de Jesus, dos primeiros discípulos, tivessem eles desistido, mesmo diante das pedradas, das perseguições, das arenas de leões, o cristianismo havia sido abafado lá mesmo. Mas porque existiram os mártires, porque existiram aqueles que sonharam com o ideal cristão, porque existiram aqueles que perambularam pelas regiões de Éfeso, em Tiberíades, no Tabor, na Galileia, na Betânia, em longas caminhadas numa jornada difícil, e mesmo sofrendo perseguições ou sendo atirado pedras, mas vencendo as dificuldades e certos de que aquela proposta de vida que o Cristo lhes apresentava era o ideal maior e sublime, e mesmo que o corpo habituasse ao chão, o espírito liberto, vivo, mais pleno do que nunca, haveria de prosseguir a caminhada pelas regiões de luzes no reino de Deus. Por que então deixamos de sonhar? Porque os nossos sonhos estão desfeitos, porque os nossos ideais da meninice ou da juventude ou da maturidade estão sendo apagados ao longo dos dias, dos meses e dos anos. Porque estamos deixando que em nós se apague a chama viva da fé, porque hoje o que se requer neste momento de dificuldades em que passa o planeta Terra é que aqueles que têm fé, que aqueles que ainda sonham, que aqueles que já estão construindo um programa libertador de acordo com o sonho idealizado, que se mantenham firmes, que sejam perseverantes, perseverarem até o fim. E alguns dizem então, mas é tão difícil. Nos tempos de hoje a gente vai esfriando, o coração vai esfriando, parece que não adianta nada, eu não consigo modificar o mundo, eu não consigo modificar a minha volta e aquele pai, certo de que poderia oferecer ao filho uma outra chance, preparou para ele uma alternativa que naquele instante configurou uma forca, mas que, é claro, preparou-a para que não o levasse à morte, mas para que fosse apresentado a ele as demais bênçãos que poderiam verter dos céus,
Nós mesmos, às vezes, começamos a nos enforcar. Deus não nos leva à morte, mas somente à vida. Mas nós mesmos vamos nos matando interiormente, porque há variados processos de morte, que não só a morte física ou a morte biológica. Há a morte psicológica, a morte emocional, a morte de sentimentos, a morte da afetividade, a morte interior. Quando nós desistimos da luta ao de viver, quando nós desistimos dos preceitos que conhecemos na meninice, na infância, na jovialidade ou na maturidade, ou conhecemos hoje, estamos desistindo dos nossos ideais, estamos nos jogando à forca. Mas mesmo assim, a cada manhã, conforme nos diz a lição bíblica, após toda uma noite de choro, pela manhã vem o raiar de um novo sol, nos trazendo a mensagem de alegria. A cada manhã precisamos agradecer a Deus as pedras preciosas, as esmeraldas, os rubis, prata e ouro, que são derrubados sobre as nossas cabeças, pelo oxigênio que respiramos, pelas montanhas altaneiras e verdejantes, pelos pássaros que gorjeiam e que nos cantam aos ouvidos uma melodia sublime, dizendo que a vida em torno de nós, a relva macia, o riacho que canta, as crianças que saem à rua e que buscam a escola, homens e mulheres que trabalham e labutam diariamente, a vida em torno de nós. São pedras preciosas que constantemente caem sobre as nossas cabeças, mas teimamos ainda a cada manhã, às vezes, a amanhecermos acabulhados, a amanhecermos tristonhos, a amanhecermos dilacerados na própria dor, e dizemos então: aquele que vive conosco ou que convive conosco em casa, no trabalho ou numa relação mais íntima, não mexa comigo hoje, porque hoje eu não estou bom. Levantei azedo com o pé esquerdo, que ninguém se aproxime de mim, é só olhar para a minha cara que já sabe do jeito que estou. E por aí vai então perdendo as chances de aproveitar as pedras preciosas que o Espiritismo nos dá como proposta de vida. Em falarmos dessas posições encarantonhas ou até em relações sociais, dentro de casa e fora de casa, cabe-nos aqui lembrar do Dr. Isamitiba, um psicoterapeuta, psicodramatista não espírita, que tem um dos seus livros intitulado Abaixo a Irritação. E neste livro Abaixo a Irritação, ele tem um capítulo intitulado Perfil dos Irritáveis, onde ele cataloga 4 perfis. O primeiro, aqueles que são irritáveis para dentro, costumam guardar tudo, ouvem tudo, mas guardam, se dilaceram, ficam irritados por dentro. Isso acaba somatizando no corpo. Tem problema respiratório, outra hora problema de alergia, porque costumam guardar demais. Guardam não porque são bonzinhos, na verdade se irritam a todo instante, mas por dentro são os irritáveis por dentro. Mas dizer que tem um segundo perfil, que são os irritáveis para fora. Tudo que se lhe acontece, ele já esconde. Não pode ninguém falar nada que já acha que é para ele. Alguém olha do outro lado da esquina, está olhando para mim. Alguém conversa com o companheiro na garanta e falou de mim. Então ele já solta a bomba, já explode o nó, fala tudo o que quer. É aquele irritável para fora. Mas dizer que tem um terceiro perfil, que é o irritável para dentro e para fora. Primeiro ele guarda tudo. Às vezes guarda um dia, um mês, um ano, para na hora certa falar. E aí diz: hoje eu vou explodir. Aquilo que eu guardei até hoje, agora você vai ter que ouvir. E aí abre um baú de recordações, aquela carta que você escreveu, aquilo que a sua mãe me falou naquele dia. Olha, hoje eu vou acertar as contas. Então é irritável para dentro, ele é capaz de guardar muitos anos, mas um dia ele explode.
É o irritável para dentro e para fora. Mas tem um quarto perfil, que é o irritável para fora e para dentro. Ele explode, fala, questiona, não leva desaforo para casa, mas chora dentro do quarto depois. Porque aí começa a meditar em tudo que falou, em tudo que explodiu. E aí fica pensando naquilo, começa a se sentir triste, se irrita consigo mesmo. Este é o irritável para fora e para dentro. Mas diz o doutor Isamitiba, e até por isso que nos lembramos dele, para o que vamos comentar agora, ele cria ali um quinto perfil, que ele diz o seguinte: são os irritáveis para dentro, irritáveis para fora, irritáveis para dentro e para fora, e fora para dentro. Nunca se sabe como ele vai amanhecer. A gente olha para a cara do sujeito aqui, como ele está hoje, para dentro ou para fora. Meu Deus, o que ele vai fazer? São aquelas pessoas que a gente não consegue analisar, tenta, mas não consegue, porque de vez em quando ele explode, fala, ele segura. E ele coloca ali uma sexta alternativa. Diz ele: aqueles que não se enquadraram em nenhuma das 5 primeiras, para não se irritarem comigo, criam o seu próprio perfil. Então são aqueles que, para não serem do contra, a gente tem sempre que estar concordando. Então, nós vamos percebendo se muitos dos nossos sonhos foram desfeitos, ou se em algum momento nós começamos a construir esta programação de libertação interior, uma programação de acordo com o sonho idealizado, com o sonho ambicionado. Se em algum momento nós nos perdemos ou perdemos este caminho libertador, não é por culpa de ninguém, nem de circunstância alguma, porque as pessoas podem estar à nossa frente, as circunstâncias podem aparecer, e se nós estivermos preparados, continuaremos fazendo aquilo que devemos fazer. Nada irá nos abalar, porque aquele que aceitou o Espiritismo como proposta de vida, embora conhecendo as fragilidades, embora conhecendo as próprias imperfeições, sabendo-se ainda um ser não perfeito, mas sabedor de que tudo depende dele, tudo depende de nós, depende de mim, depende de nós nos apacentarmos, não perdermos as estribeiras, não ficarmos irritados ou irritadiços, e às vezes com coisas pequenas que surgem no lar, ou que alguém nos disse, ou que o familiar disse, ou que a família estendida disse, ou que o vizinho disse, ou que alguém na casa espírita falou. Se nós assim o quisermos, não ficaremos irritados, aquilo não irá nos atingir, não irá nos abalar, e continuaremos na construção deste programa libertador de acordo com o sonho ambicionado. E na terceira fase, Joana de Ângeles, onde ela chama de habitação, ela quer nos fazer então aceitar de que, tendo sonho, sendo capazes de construir este programa de acordo com o sonho idealizado, dia chegará em que nós habitaremos estes sonhos já realizados. Faremos a colheita daquele esforço primeiro. Faremos a colheita daquilo que nós mesmos semeamos. A habitação dos nossos sonhos. A oportunidade de vivermos em paz, por termos aceito essas propostas de vida que o Espiritismo nos apresentou. E nos apresenta aquele jovem, após receber as esmeraldas, as pedras preciosas, não continua ali o autor, a história, mas o que se espera é que, tendo ele dado devido valor ao Pai e a segunda chance, tenha sabido aproveitar aquelas pedras preciosas que lhe caíram à cabeça e tenha guardado com grande e suave recordação o bilhete do Pai. Poder habitar o sonho, poder fazer parte daquilo que nós mesmos ajudamos a preparar. De quando em quando preparamos uma festa, às vezes a festa em casa, familiar, nós aguardamos os nossos convidados, nós aguardamos a família,
cortina, a toalha do banheiro. Nós sonhamos uma festa, construímos aquela festa e iremos habitá-la, participando daqueles momentos festivos. Quando nós aceitamos as propostas de vida que o Espiritismo nos dá, nós sonhamos com esses ideais, começamos a construí-los, permanecemos firmes e perseverantes até o fim, conforme nos ensina Jesus: perseverai até o fim. E participamos destes momentos, e momentos que às vezes nos trazem saudades, quando ficamos a conversar com alguns companheiros nossos que são um pouco mais velhos na idade física. Dizem-nos eles do movimento espírita dos tempos passados, em que os jovens saíam de caravanas, em que se realizavam as concentrações de mocidade, em que muitos eram aqueles que tocavam violão para cantar as músicas espíritas, piqueniques, palestras lotadas com salão público. E essas pessoas então contam saudosas daquele sonho que elas mesmas habitaram, e que pelo andar da carruagem, parecendo que as coisas se modificaram, que os tempos se tornaram tão difíceis, se desencantaram, foram esfriando, e deixamos de fazer às vezes a nossa tarefa, que é, segundo o Sexto Extremo Marcondes, de convidar mais um para a tarefa espírita, que é de sair com o livro espírita na mão, sem querer fazer proselitismo, mas dando de presente ao companheiro. E a gente às vezes escolhe um grande presente, quando poderia dar o livro espírita, para que ele se liberte consciencialmente. Nós temos a continuidade dessas realizações fraternais, de encontros de jovens de família, mas realmente parece que os sonhos foram abafados. As pessoas estão tão agrilhoadas a tantas outras coisas, não conseguem sair de casa, não conseguem deixar um domingo sequer durante o ano para viver o movimento de fraternidade. E aí costumo justificar dizendo: os tempos estão difíceis, a vida é uma correria, a enfermidade deste, a enfermidade daquele. E ainda nesta semana, estando com duas irmãs nossas, em que a mãe desencarnou na terça-feira, na quarta-feira estavam na casa espírita falando de doutrina espírita. Ontem o corpo da mãe tampou, mas hoje continuam elas o trabalho da divulgação, porque se somos espíritas, o desencarne é um processo natural, é o processo da libertação do espírito, e aquele que viajou, aquele que foi, rumou para a vida espírita, e nós não podemos morrer por isto. Temos que continuar divulgando essa doutrina maravilhosa que nos encanta aos ouvidos, que nos suaviza as dores, que nos ameniza o coração. Quando Allan Kardec, o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, desencarnou, Amélie Boudet, sua esposa, a doce Gabi, deixou o corpo do marido sendo velado e foi para participar da inauguração da livraria espírita. O testemunho de fé, a crença que naquele instante jazia simplesmente o corpo, porque o elemento precioso, o ser, a criatura de Deus, já havia feito a viagem, cabendo a ela representá-lo na continuidade das lides doutrinárias espíritas. Neste momento atual, ou nós aceitamos as propostas de vida que o Espiritismo nos dá, ou estaremos fugindo das filas dos primeiros cristãos redivivos, seres temerários, dúbios, indecisos, alguns dias acordando a todo vapor, para outros estarmos ensimesmados em nós mesmos, tristes, desconsolados. E hoje sabemos nós, o que mais prejudica as criaturas humanas é a depressão. E por ficarem tristes,
tristes se sentirem sozinhas e deixarem de aproveitar as lides de trabalho que a doutrina espírita nos apresenta como proposta, é que as pessoas se deprimem, porque vão deixando de aproveitar as novas chances que estão à sua frente. Ficam solitárias ou se sentem solitárias. Edivaldo Franco nos diz: para deixar de ser solitário é só trocar a letra D pela letra D, sendo solidário, saindo de si mesmo e buscando o coletivo, buscando a coletividade, dando àquele outro que ainda não conhece a doutrina espírita a chance de que ele conheça a verdade, a chance de que ele entenda que a vida é uma criação imortal de Deus, de que nós haveremos de continuar a nossa peregrinação espiritual mesmo que o corpo tombe neste instante, de que é preciso testemunhar a fé, de que nós somos capazes sim de abalarmos as estruturas mais íntimas, e se somos tristes podemos nos transformar em seres felizes, se estamos desconsolados podemos buscar a esperança do consolo espírita, se estamos doentes, se seja a doença do físico, a doença da alma, do comportamento, temos os médicos da terra e temos os medicamentos espirituais para nos fazer acertar o caminho. Mas é preciso acreditar, segundo os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, é preciso ter coragem moral, porque somos levados à depressão, ou somos levados a abafar os nossos sonhos, não só pelas nossas dificuldades ou fragilidades íntimas, mas porque espíritos ainda que conduzem às sombras e que são contrários a este processo do bem e da transformação da humanidade costumam soprar aos nossos ouvidos, convidando-nos à impaciência, à intolerância, ao azedume, convidando-nos à preguiça, ao descanso em exagero, porque o descanso após a tarefa cumprida é direito de cada um. Uma vez que o lazer também é direito do trabalhador, mas muitos só querem o lazer, o descanso e deixam de trabalhar. E por não estarem trabalhando, embora já saibam trabalhar, estão contribuindo para que o mal prevaleça, porque a ausência do bem já é um mal. Tiago 4,17: para aquele que sabe fazer o bem e não faz, para este é pecado. Então Joana de Ângeles diz que podemos ter os sonhos, devemos construir este programa ambicionado, mas precisamos também lutar para que nós mesmos possamos habitar o sonho que idealizamos e tenhamos participado da construção destes sonhos, para que mais tarde não tenhamos do que nos arrepender, para que mais tarde continuemos contando com saudades aos nossos filhos, netos, genros, noras, tudo aquilo que fizemos em nome desta doutrina espírita, de casas públicas cristãs que mantiveram as suas portas abertas, que continuaram a cantar as músicas de João Cabete, que se lembraram das orações de Antenor de Souza, das instruções de uma Nelly de Barros, daquele trabalho ímpar de Vicente Alfredo Marcondes, para que nós tenhamos o que contar às novas gerações. Eles fizeram o que puderam em nós, o que nos cabe nesse instante, que não só sonharmos, mas aceitarmos as propostas de vida que o Espiritismo nos apresenta. Muitos foram os tarefeiros que se dedicaram às causas da humanidade. Muitos foram aqueles que ergueram os edifícios, colocando as primeiras pedras, os primeiros tijolos. As casas hoje estão erguidas, as fileiras espíritas estão preparadas. Precisamos dar continuidade sim a estes sonhos que foram idealizados pelos nossos antecessores na tarefa. Iniciaram eles a construção, somos nós os chamados a continuarmos essa construção desta nova era, deste novo tempo, para que mais tarde o reino de Deus
devocional e o Espiritismo nos trazem então essas propostas de vida, propostas que nos falam do Deus como Pai, como Criador, de um Deus que está acima de tudo, que é o arquiteto do universo, que é o arquiteto do amor. Nos fala dessa imortalidade e tombando o corpo agora, como tinha também o corpo de Paulo Marins, no centro espírita, Grêmio de Beneficência em Barra do Piraí, tombou praticamente na tribuna pública para que a sua filha continuasse a palestra, em todo o seu corpo era levado da casa espírita. A motivação pela fé, o testemunho, a chama viva que não se apaga pelo ideal cristão. É Jesus que nos convoca, é Jesus que nos chama. Por isso, queridos irmãos, tomemos deste arado da chapa evangélica, assumamos os nossos deveres, cumpramos com as nossas obrigações, e mesmo que venham as dificuldades, que naturalmente virão, mesmo que venham as enfermidades, que comumente poderão aparecer, mesmo que venha a morte de entes queridos, que também naturalmente poderão advir, nós precisamos continuar. Porque o planeta Terra, segundo o irmão X, em um livro Reportagens Além do Túmulo, é um planeta intitulado Esperança. A esperança para os que sofrem, a esperança para os chorosos, a esperança para os pecadores, a esperança para os desconsolados, para os tristes, mas a esperança para aqueles que já foram conscientizados do que devem fazer e encontram então na terra motivações para o trabalho e todas as alternativas possíveis para que possam construir um programa libertador conforme o sonho idealizado. A providência divina nos permite sim a presença na terra com aqueles que são criminosos, com os violentos, com os elementos difíceis, porque representam eles a gleba onde nós devemos trabalhar. Mas se nós nos desencantamos, se os nossos sonhos são apagados, muito mais penitenciárias terão que ser construídas se nós deixarmos de evangelizar a criança, de educar o jovem, se na nossa casa espírita não tem a educação da criança e do jovem, se na nossa casa espírita não tem um trabalho de assistência espiritual às famílias carenciadas, para que além da sopa, além da cesta básica, recebam uma mensagem que fale de Deus, que fale de amor, que fale da educação integral do ser, que lhes melhore a autoestima, que lhes dê uma valorização interior, que lhes mostre que elas são importantes, que todos os seres são importantes, que nós fazemos parte da engrenagem da vida. E por que somos importantes? E um amigo nosso muito bem conceituou isto, dizendo: somos importantes porque somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Está aí a nossa importância. Filhos de Deus e irmãos do Cristo. Só por isso precisamos valorizar a nossa vida, engendrarmos novas construções de amor e de paz em torno de nós, aceitando as propostas que o Espiritismo nos apresenta. Fernando Pessoa tem uma expressão belíssima acerca dessa valorização da vida, quando ele nos diz: às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Que possamos aceitar a presente reencarnação como a bênção do recomeço, como nos diz Emmanuel. Que possamos agilizar o nosso processo de reconstrução íntima, colaborando na construção de um novo tempo, de uma nova era, se não modificando o mundo todo, que não nos cabe ainda dentro das possibilidades que temos, mas modificando o nosso mundo íntimo e colaborando na modificação do mundo daqueles que vivem conosco. Possamos fazer a nossa parte. O Espiritismo é uma proposta de vida, muito mais do que uma religião, é uma filosofia de vida.
diante do processo reencarnatório, não percam a nova chance que estão tendo, porque sobre as nossas cabeças, a cada manhã, estão caindo pedras preciosas, ouro e prata, e um bilhete de Deus, nos dando sempre uma nova chance. Que me dirá? No ar, um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que não posso adivinhar. No céu, uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu? É uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra. Mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo de ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me dirá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixa-me enxugar todo meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar a alma dorida nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Eis aí a tua nova chance. Eu te amo, disse o velho e já saudoso Pai. Deus, muita paz. Somos na humanidade total milhões e milhões de seres viajando do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão e da razão para a angelitude. O Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. Muita paz.